Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Me chamo Lini Silva, para quem não me conhece. Estamos aqui com o nosso querido Daniel Beck, com a participação especial. Antes de louvarmos, quero deixar para você os salmos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que ele tudo pode fazer na sua vida. Também se inscreve, deixa o seu like, compartilha, ativa o sininho aí. E tenho certeza que através desse louvor, Deus ele vai tocar em muitas vidas. Está se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Eu sou Deus antes da medicina. Antes de tudo eu já existia. Eu sou Deus nas noites de choro e também nas manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo. Eu sou dono de tudo. Eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Oh, oh, oh. Descansa. Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui para manifestar aquilo que a palavra de Deus tem para mim e para você.
Quando eu prego, quando eu medito, eu sempre trago primeiro para mim e também para você. E eu gostaria que você recebesse esta mensagem como vinda do alto. E eu gostaria de falar hoje acerca de cuidados que precisamos ter na vida. E aí eu gostaria que lêssemos o que está escrito em Êxodo, capítulo 1, verso 8, que diz assim: entretanto, se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera a José. Ora, nós conhecemos a história de José, como Deus o usou de forma tão difícil, pela qual ele chegou a ser governador do Egito, passando por tribulações, por dificuldades, por momentos de tensão, de abandono dos irmãos, numa cova, depois sendo vendido, depois sendo caluniado, depois indo para a prisão, até que Deus o coloca ao lado de Faraó, e ele revela o sonho de Faraó, e Deus então o coloca como governador de toda a terra do Egito, e ele vai abençoar todo o Egito, não só todo o Egito, mas ele vai abençoar também todos os povos da época que eram circunvizinhos do Egito e passaram por grande fome. José, portanto, foi um dos grandes homens que abençoaram a terra do Egito. Mas o texto que lemos diz: se levantou um rei no Egito, um novo faraó, que se esqueceu de José. Esse esquecimento aqui, querido e querida, não é que ele não tomou conhecimento, porque os egípcios tinham uma característica muito interessante. Eles registravam todos os atos em hieroglifos. Eram marcada a história através de sinais para que o outro faraó e o seu sucessor assim conhecessem a história. Então, quando surge um rei novo que não conhece a José, está dizendo que ele esqueceu de propósito. Ele não teve interesse em conhecer aquilo que José fizera. Ele colocou um pano em cima e apagou de forma muito proposital aquilo que José havia feito para o seu povo e para a sua gente. Surgiu no Egito um rei que se esqueceu de José. Êxodo 1:8. O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Irmãos, esquecer de José aqui significa esquecer da nossa história. Eu tenho falado isso com muitas pessoas em vários momentos de reflexão. Nós não podemos fazer como um novo faraó, que quando esqueceu de José, vai fazer coisas terríveis. Comento isso daqui a pouco. Nós não podemos cometer esse erro, esquecer a nossa história, esquecer o nosso passado. E eu falo o tipo de memória do passado, memória pretérita, de forma positiva. Eu não posso esquecer de quem me deu a mão. Eu não posso esquecer de quem me ajudou. Eu não posso esquecer de ninguém que me colocou para frente. Eu não posso esquecer de pessoas que passaram na minha vida e me abençoaram. Eu não posso esquecer daqueles que, mesmo quando eu tinha uma idade muito pequena, tenra idade, me abençoaram, abençoaram a minha família. Eu não posso esquecer de pessoas que me ajudaram na adolescência, pessoas que me impulsionaram, pessoas que me ensinaram. Eu não posso esquecer de pessoas que me ajudaram na puberdade. Eu não posso esquecer de pessoas
que me ajudaram em momentos da minha fase de crescimento. Gente que Deus mandou para a minha vida, para me abençoar, para me orientar e para me guiar. Eu não posso esquecer de gente que foi usada por Deus para me abençoar na fase adulta. Gente que abriu portas para mim. Gente que disse, vai, eu estou na retaguarda. Gente que me ajudou financeiramente. Gente que ajudou a minha família. Eu não posso esquecer de pessoas que me ajudaram em momentos de enfermidade. Eu não posso esquecer de pessoas que me ajudaram em momentos de fraqueza física, em momentos de fraqueza psicológica, em momentos de fraqueza espiritual. Eu não posso esquecer da minha história e dos fatos positivos. O grande problema da sociedade que vive hoje a crise da depressão é que olha para o passado e só vê aquelas pessoas que fizeram coisas ruins, ou que as magoaram, ou que de alguma forma trouxeram uma carga negativa. E nunca fazem um olhar retrospectivo para lembrar-se daquelas pessoas que nos abençoaram, que nos disseram esforça-te, tem bom ânimo, que oraram por nós, que nos sustentaram, que foram como aqueles que seguraram a mão de Moisés quando ele já estava fraco. Queridos, vivemos numa sociedade que Paulo vai dizer que é uma sociedade em Timóteo, 2 Timóteo 3, de pessoas ingratas, desafeiçoadas, implacáveis, desobedientes a pais e mães, homens sem empatia. E hoje, quando nós olhamos a história, nós percebemos que as pessoas esquecem daquelas que lhes deram a mão. E eu fico pensando, quantos passaram pela nossa vida e hoje sequer agradecemos a Deus por aquelas vidas, ou sequer temos contato, fazemos uma ponte para, de alguma forma, restaurar com aqueles que ainda vivem e agradecer a Deus por aqueles que se foram. Quantas vezes, por motivo de rusga, de algum tipo de contenda, nós esquecemos pessoas que foram altamente usadas por Deus. Irmãos, a gente vai ver lá no livro de Atos que Paulo e Barnabé tiveram uma grande contenda por causa de João Marcos. Mas lá em Atos, à frente, se não me engano, no capítulo 13, a Bíblia diz que Deus escolhe Barnabé e a Paulo. Estão juntos novamente, porque Paulo, quando era desconhecido da igreja, teve alguém que o pegou pela mão, alguém que tinha credibilidade, alguém que disse, vem comigo e eu te apresentarei a igreja. A igreja desconfiava de Paulo, e foi a mão misericordiosa, a destra de Barnabé, que fez com que Paulo fosse um instrumento levado por Deus aos gentios. E através de Barnabé, Paulo chega ao ministério e, como vaso escolhido, ele prega o evangelho até Roma. E ao final da sua vida, ele diz, chama-me a Marcos, que é extremamente útil para o meu ministério. Irmãos, nós não podemos ser pessoas esquecidas, pessoas que não têm nenhum tipo de vínculo com o passado. Hoje você é resultado de pessoas que te abençoaram. Talvez da sua mãe, que você não valorize mais, ou do seu pai, ou de um tio, ou de alguém que Deus levantou para te abençoar. Neste momento, faça reflexões agora. E daqui a pouco, tenha um momento dizendo, Deus, obrigado por fulano, ciclano, que eu nem me lembrava mais. Aquela pessoa que conseguiu uma bolsa de estudos para mim,
aquela pessoa que me colocou no ministério, aquela pessoa que me colocou no emprego. Irmãos, nós muitas vezes vivemos como Faraó. E levantou-se no Egito um rei que esqueceu-se de José. E eu pergunto, quantos Josés passaram pela minha vida e pela sua vida e nós ignoramos completamente? Às vezes, hoje, esses Josés estão precisando de uma ajuda, estão precisando de um telefonema, estão precisando de uma visita. Sabe, durante o meu ministério, eu visitei muitos asilos e quando eu posso, eu faço. E quando eu vou em asilo, eu encontro pessoas que se doaram, muitas vezes pela família, criaram filhos, criaram netos, e quando ficaram velhos, idosos, foram jogados no asilo. A família esqueceu-se deles. Aqui no Rio de Janeiro existe um bairro chamado Icaraí. É um bairro de uma classe média alta. Mas é um bairro que tem um índice de suicídio enorme. Por que isso? Porque criaram os filhos, formaram os filhos, colocaram em boas faculdades e esses filhos conseguiram bons empregos e com o tempo esses filhos esqueceram dos pais que vivem sozinhos. Não há nenhum telefonema, só aparecem às vezes, esporadicamente, em momentos de festa. E por isso o índice de suicídio de idosos em Icaraí é muito alto, porque eles foram esquecidos. Não só os do asilo, mas aqueles que criaram com carinho os seus filhos foram esquecidos. E eu e você muitas vezes esquecemos de ligar, esquecemos de cuidar, esquecemos de orar por aquelas pessoas que nos abençoaram. Portanto, a Bíblia vai dizer, e sede agradecidos. Agradecimento é algo muito profundo. E no português, diferente de outras línguas, como o francês, como o espanhol, como várias línguas do mundo, existe uma palavra para agradecimento que tem uma importância extremamente linda, ligada ao vocábulo. É obrigado. Obrigado significa que eu estou obrigado àquele que me abençoou, a abençoá-lo, a retribuí-lo. Eu estou preso, eu estou obrigado, ou no caso a mulher, está obrigada por uma questão de consciência moral e espiritual a ser grato e obrigado, preso, de forma boa, positiva, aquelas pessoas que nos abençoaram. Nós geralmente nos preocupamos com aqueles que estão nos ajudando agora. E eu pergunto, e os demais? E os tantos que Deus usou, volto a dizer, para abençoar a sua vida. E talvez você que esteja me ouvindo seja um José, que abençoa muita gente. Está esquecido hoje, está esquecida. Mas lembre-se, por mais que as pessoas tenham esquecido de você, as suas obras estão vivas diante de Deus. E se você não receber a honra aqui na terra, você há de recebê-las no céu. Pecam sim aqueles que, uma vez devendo o agradecimento, não fazem e não reconhecem. Portanto, queridos, o primeiro tipo de conselho que eu dou é: não esqueça da sua história e de quem te deu a mão. O segundo ponto que eu gostaria de meditar com vocês hoje está lá em Josué 6:26. E o tema desse segundo tópico seria: não podemos fazer projetos em lugares que Deus proibiu ou amaldiçoou. Vou repetir: não podemos fazer projetos em lugares que Deus proibiu
ou amaldiçoou. A Bíblia diz, queridos, que quando Josué chegou na terra prometida, ele vai enfrentar uma batalha com uma cidade fortemente fechada, a cidade de Jericó. Você conhece bem a história. Ele roda 7 vezes, no 7º dia, 7 vezes, e as muralhas caem. Dali ele só salva a Raabe, que deixou novelo vermelho, representando simbolicamente o sangue de Cristo. Mas Josué destrói a cidade e diz o seguinte: naquela ocasião, Josué 6:26, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo, porá as suas portas. Josué está dizendo: ninguém vai reedificar essa cidade, porque eu estou amaldiçoando pelo Senhor. Quem tentar reconstruí-la vai perder o seu filho mais novo, o seu primogênito, e também vai perder o seu segundo filho. Ou seja, Deus disse que aquela cidade não deveria mais ser reedificada. Deus proibiu textualmente, através das palavras proféticas de Josué, dizendo: aquele que assim fizer vai perder 2 filhos, o primeiro o primogênito e o segundo as portas da cidade. Passaram-se 500 anos, apesar dessa lembrança ser bem vívida, bem comum entre os hebreus, porque a memória de Josué era muito forte, os livros da Bíblia eram lidos, mas lá em Reis, no capítulo 16, versículo 24, 1 Reis 16, 34, vai nos dizer o seguinte: foi durante o seu reinado que Hiel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando colocou os alicerces, morreu-lhe o filho mais velho, o primogênito, em outra versão, Abirão. Quando completou as construções e colocou as portas do povoado, faleceu-lhe o filho mais novo, Segube, porque esta tinha sido a maldição do Senhor sobre Jericó, declarada por Josué, filho de Num. Josué havia falado, e essa palavra estava sendo lembrada ainda no tempo dos reis, 500 anos depois. O texto diz que ele era de Betel. Betel não fica tão distante assim de Jericó. E esse homem então desobedece, transgride e vai fazer um projeto que é contra a vontade do Senhor. E eu fico pensando, o que leva uma pessoa a querer fazer um projeto que tem uma maldição clara? Um projeto que Deus disse que ele não se envolvesse. A primeira conclusão que eu chego é que ele foi um incrédulo. Ele disse: esse negócio aí, Deus disse, mas não vale nada. O que Deus vai fazer? Estou nem aí para Deus. Como se diz na linguagem popular, pagou para ver. E o preço foi caro. Perdeu o seu primogênito e depois perdeu o seu outro filho. Construiu, reedificou, mas foi punido. Por quê? Foi incrédulo. Muitas vezes nós transgredimos a vontade de Deus, fazemos coisas que Deus não quer, projetos que Deus não quer, criamos
relacionamentos que Deus não quer, entramos em situações que Deus não quer, que está claro e evidente que não devemos ter parte, que não devemos ter negócio, que não devemos ter comunhão em certas situações. E nós insistimos, porque descremos da palavra. Ora, se Deus disse que vai dar errado, vai dar errado, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, não entre em negócios que a Bíblia proíbe. Não transgrida a palavra, não transgrida os mandamentos, não queira pagar para ver, porque o preço será bem caro. A segunda conclusão que eu chego é que ele transgrediu por cobiça. A Bíblia diz que quando Josué destrói a cidade de Jericó, ele pega algumas peças e separa para o tabernáculo. E diz, os demais despojos da guerra eu não quero. E aí tem a história de Acã, que foi lá, pegou uma capa e Deus destruiu, porque não queria nada daquela cidade. E muitas vezes por cobiça, nós entramos em enrascada. Muitas vezes por amor ao dinheiro, por amor ao lucro, nós pecamos. Dizemos, não tem nada demais isso. Mas é dinheiro abençoado, é lucro, não abençoado não, amaldiçoado, é lucro amaldiçoado, é resultado amaldiçoado, que o preço vai ser alto. Ele cobiçou aquilo que Jericó tinha lá ainda enterrado como despojo de guerra. Meu querido, não cobice, seja uma pessoa simples, viva na sua modéstia simplicidade, mas não cobice aquilo que Deus não lhe deu. Contentai-vos com o que tendes. Quer prosperar? Não é pecado prosperar, desde que seja alguma coisa ligada à santidade, à pureza, ao amor e a todos os princípios bíblicos. Talvez por teimosia, aquela gente que é dura de coração, é ferro que nem ferreiro quer, é gente com o coração empedernido, que sabe que Deus não quer, sabe da vontade de Deus, não é cobiçoso, mas é teimoso. Eu quero fazer, não há ninguém que vá mudar o meu intento, e quebra a cara. Eu conheci uma moça, e ela começou a namorar um rapaz muito esquisito. Ela tinha mais de 40 anos e queria casar. Estava escrito na testa do rapaz, eu não presto. Perdoe passar isso para você, porque ela era uma pessoa muito íntima minha, e eu fui um dos que aconselhei que ela não entrasse naquele relacionamento matrimonial. Ela casou-se, apaixonada, mas o homem era incrédulo e também transgredia a vontade de Deus. E certo dia ela chegou em casa, perdoe minha franqueza e as palavras que eu vou usar aqui, e ela encontrou o seu marido com o seu vestido de noiva, tendo relações sexuais com outro homem. Estava escrito, mas ela não quis ouvir ninguém. Era um projeto amaldiçoado. E ela então insistiu, apesar dos conselheiros. A Bíblia diz assim, na multidão dos conselheiros, há sabedoria. Sem conselho, o projeto não dá certo. Mas ela insistiu, ela foi. Infelizmente, aquela serva de Deus morreu de angústia. Seu coração não resistiu e ela partiu para o Senhor. E por último, a inconsequência. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Existe um princípio bíblico, a lei da semeadura e da colheita. Você não pode escolher o que colhe, mas pode escolher o que planta. Cuidado com o que você está plantando hoje, porque o hoje vai ser o resultado de amanhã. Cuidado com maldições. A Bíblia diz que somente quando Eliseu
o profeta de Deus, chega em Jericó. E os homens da cidade dizem: a cidade é boa, mas suas águas são amargas e a terra é estéril. Então Eliseu diz: me leve à fonte das águas. E ele então pegou o sal e jogou o sal e restaurou as águas daquela cidade até os dias de hoje, e também a terra deixou de ser estéril. Mas levou muito tempo para que isso acontecesse. O texto bíblico diz que El pagou o preço da desobediência. Não entre em projetos que Deus proibiu. Portanto, queridos, não quero me alongar, mas quero dizer duas coisas que você deve guardar hoje. Em primeiro lugar, não se esqueça da sua história. Não se esqueça de quem te deu a mão. Lembre-se dessas pessoas do passado. Lembre-se de pessoas que deram a mão. Em segundo lugar, não faça projetos futuros. Não faça construções mentais em projetos que Deus amaldiçoou. Naquilo que Deus disse, não faça, porque você será vítima da sua teimosia, da sua incredulidade, da sua cobiça ou da sua inconsequência. Que Deus nos oriente e que isso nos dê um rumo para caminhar, sendo gratos e não sendo desobedientes, não entrando em projetos que certamente darão errados. Eu gostaria de orar com você agora, pedindo a Deus que te faça trazer à memória os Josés que passaram na sua vida. E você possa abençoar a outras pessoas como foi abençoado por Josés. Que você possa ser um José. Que você possa lembrar-se dos Josés e abençoá-los também. Que você seja uma pessoa grata. E cure a sua alma da amargura. Porque quando a gente não é grato, acontece com o que fez Faraó. Esse Faraó mandou matar as crianças dos hebreus e depois transformou os hebreus em escravos. Porque quando o coração não tem gratidão, há espaço para todo tipo de malignidade. Tudo que é de ruim entra na alma, porque quando a gratidão se esvai, nós abrimos as comportas do coração para coisas perigosas e pecaminosas. E também, não entre em projetos sem que você tenha certeza de que Deus está nesses negócios, nesses projetos. Não aventure, não arrisque. A palavra de Deus está aberta para que você compreenda aquilo que Ele quer e aquilo que Ele não quer. Vamos orar. Pai, abençoe nesta hora aqueles que estão me ouvindo. Senhor, pessoas que foram abençoadas na história, pessoas que tiveram ajuda, pessoas que tiveram mãos amigas, pessoas que tiveram aqueles que seguraram em momentos de necessidade, de fome, de crise, de dor, de enfermidade física, mental, espiritual. Pessoas que passaram, pastores amigos, amigos do passado, vizinhos, parentes. Senhor, dê um coração grato a todos nós. Senhor, que possamos lembrar com saudade e com temor reverencial e buscar abençoar essas vidas que ainda estão vivas. E nos transforme também, Senhor, em Josés de Deus, homens que abençoem a outros, homens que abençoem a família, como José abençoou os seus, homens que abençoem um reino, um império como o Egito, e abençoe a terra. Senhor, que sejamos gratos, que possamos dizer que eu estou preso, que eu estou obrigado àquele que me abençoou. Senhor, também te peço, em nome de Jesus, por aquelas pessoas que estão, de alguma forma, entrando em projetos
que o Senhor diz não. Que o Senhor diz: não vai, meu filho, porque é terra amaldiçoada. Senhor, tire a cobiça do coração, a cobiça pelo dinheiro que é vil. Porque a palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A cobiça por negócios escusos. Ó Deus, o desejo inconsequente de criar relações perigosas. Senhor, a volúpia, a vontade de querer fazer coisas novas sem ter do Senhor a aprovação. Ó Senhor, ajude-nos a entender os teus desígnios, a entender quando o Senhor responde sim, vai, a entender quando o Senhor diz não, espera, ou entender quando o Senhor diz não, não vá, porque você está colocando em risco gente preciosa para você. Senhor Jesus, nos dê esse espírito de discernimento para que não erremos. Em nome de Jesus, abençoe aquele que me ouve agora, aquela que me ouve. Senhor, dê um coração agradecido e um coração temente. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e depois nos encontramos de novo. Amém. Contribua com as suas reflexões sobre este assunto. Comente com outras pessoas aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus, com carinho do pastor Neuci Valentim. Amém. No Calvário se ergueu uma cruz contra o céu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu sempre amei essa cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dá. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo e sem fim. Nela foi que Jesus me salvou. Se eu sempre amei essa cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dá. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Dela glória provém, para mim todo bem. Tenho nela real salvação. Se eu sei
sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar,